Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Guiraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e o papo hoje não vai ser com banco. Não vai ser com mas banco. Tem muito a ver com banco. É verdade, a gente vai falar com o Thiago Suzano, diretor de tecnologia da B3. Thiago, um prazer te receber aqui no Do The Math. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Thiago, para começar, a gente fala diretor de tecnologia, mas a gente sabe que tem muita coisa embaixo aí da sua área. Conta um pouco. Boa. Primeira coisa, eu cheguei na B3 há 1 ano e meio. Então, é legal porque eu rodei o mercado, tive nos bancos, né? Tive em startups, então tive numa startup que é uma IMF, tal qual a B3. E chego na B3 assumindo uma diretoria de engenharia de software. Então, é o que o mercado chama de CTO hoje, né? Então, eu cuido de uma BU, que é a BU Balcão, do B3, né? E logo, com 9 meses de companhia, assumo a área de dados e a área de inteligência artificial também. Então, tem o CTO, tem o CDO, se quiser. Agora o mercado criou o CIAO, que é o de Artificial Intelligence, ou seja... E nesse colocaram um D outro dia. CDAIO. CDAIO. Daqui a pouco vira uma música, exatamente. Mas é isso, ou seja, eu gosto de dizer que o meu desafio lá na B3 é gerar uma cultura de criação de tecnologia para entregar produto. Seja por AI, por dados ou por software, que é como a gente cria hoje. É isso. Me fala uma coisa, tu tá falando de gerar cultura. Então, antes da gente entrar em tecnologia, vamos lá. Vamos falar de cultura. Vamos. A gente tá falando da B3, né? Que, querendo ou não, são... Tem gente até que acha que é uma autarquia, que não é uma empresa. Verdade. Você pergunta, não, mas já ouvi falar que a B3 é estatal. Sério? As ações da Bolsa são o quê, então? São o quê? Estão ali... Não é, né? Então, gente, não, você não tá vendo isso, não sabe, não é uma estatal, tá? Não é uma autarquia. Então, é uma empresa, mas é uma empresa que tem muito tempo. E é uma empresa que tem uma coisa de ter que ter um olhar para o mercado, para a sociedade que ela serve de forma diferente, porque ela manipula muito da própria sociedade, se a gente for olhar assim. Perfeito. Então, tu tá levando para este lugar que tem muito tempo, muita história, uma história montada junto com o nosso mercado, tá tentando ter uma governança e uma cultura de dados. Perfeito. O que é trazer uma cultura de dados para uma empresa cuja matéria-prima também é dados? Também é dados. Vamos começar do zero? A B3 é uma empresa que é mais do que a Bolsa. E isso é importante. O que é a Bolsa? A Bolsa é compra e venda de ações, derivativos, enfim, né? Alguns ativos do mercado financeiro. A B3 é muito mais do que isso. Na verdade, a B3 existe para gerar segurança para o mercado financeiro, seja para o investidor pessoa física, seja para um banco, seja para uma empresa, alavancar dinheiro e investir. Então, quem pode investir? Todo mundo. A B3 viabiliza isso no mercado financeiro. O juro do crédito que uma empresa que antecipa o crédito toma é menor porque existe a B3 no meio do caminho. Você tem segurança de investir, comprar uma ação, porque tem a B3 no meio do caminho. E eu costumo dizer que a Bolsa está em todas as ações que a gente, como cidadão, pode fazer no dia a dia. Tá? Qualquer coisa que a gente faz, no dia a dia, a Bolsa está lá. Então, a gente chama de Bolsa porque é a essência nossa, né? É de onde vem o principal resultado. Mas quando a gente fala de B3, justamente o balcão é um outro lado que não tenha necessariamente a ver com a Bolsa, mas que é gigantesco. Sim, é um mercado também de dados, né? A própria Bolsa comprou 2 empresas de dados muito recentes, Neo e Neurotech, que hoje são empresas B3. E a gente espera que Neo e Neurotech, no longo prazo, sejam tão grandes quanto a própria Bolsa do ponto de vista de resultado, do ponto de vista de impacto no mercado. Agora, isso significa que dentro do dia a dia da Bolsa a gente não tem espaço para tomar decisões muito mais claras baseadas em dados? Uma historinha de 30 segundos. Só existia a Bolsa, né? Tanto que as pessoas às vezes acham que é uma estatal, porque também era um monopólio até algum tempo atrás aqui no Brasil. E por ser um monopólio, o cliente vinha até a gente e a gente falava, eu tenho esse produto. É esse produto. Não, mas eu quero... Não, é esse produto. Né? Esse é o produto que eu te ofereço no mercado financeiro. Então, para a gente, era muito mais fácil ofertar o produto que a gente tinha e o cliente se virar para consumir esse produto. Isso mudou de anos para cá. Além da gente ter uma concorrência externa já, ou seja, eu sou concorrente da Nasdaq, eu sou concorrente da NYSE, porque no fim
o share de investimentos. Vocês não vão investir o mesmo dinheiro numa BDR em Nova York ou no Brasil. É o mesmo dinheiro. Ou vai ser lá ou vai ser aqui. Então eu começo a ter que olhar as minhas decisões, de olhar para produto, de olhar para receita, de olhar para caminhos em que a gente vai seguir com algum viés. Qual é esse viés? Cara, o feeling de uma empresa de 100 anos faz sentido? Faz. Mas eu preciso olhar dados. E isso não era tão trivial dentro da companhia. Então hoje, fazer perguntas sobre por que a gente vai investir mais em registro de CCB ou em registro de CDB, por que a gente vai melhorar essa jornada, não tem uma resposta trivial de dizer porque o banco X me pediu. Não, é porque eu estou olhando o mercado e eu vejo que renda fixa está subindo e que, portanto, nesse ritmo de crescimento, eu preciso ter um produto específico para isso, isso e isso, com estes números. Isso não era trivial. Isso não era trivial até para a gente analisar o que a gente tinha dentro da B3. E ao longo dos últimos tempos, a gente vem criando plataformas e etc., mas ainda tomando decisões com base no feeling. De gente muito boa que está lá e que construiu o mercado financeiro brasileiro, mas ainda baseado no feeling. Então, trazer cultura de dados tem a ver com as pessoas terem autonomia para ler os seus dados, entender o seu produto dentro de dados. É isso que a gente está tentando movimentar dentro da companhia. Tiago, tem um ponto, né? É claro, a gente fala, as decisões elas devem ser tomadas em cima dos dados. Perfeito. O feeling, a experiência, a bagagem, ele vai te dar mais repertório para você levantar quais são as hipóteses, né? Você não vai partir do zero e aí em cima disso você faz essa construção. Vocês também foram responsáveis, porque a gente sabe, quando a gente está falando, por exemplo, do mercado de investimento, do mercado de ações, a gente sabe que tinha até novidade para brasileiro, né? Então, vocês tiveram um papel muito importante também na parte de educação e etc. Isso. Quando a gente traz para esse universo de cultura, visto o crescimento de vocês e até essas aquisições de novas empresas, eu queria entender, na sua visão, assim, quais são os desafios na verdade, de trazer essa cultura de dados com tantas movimentações. Bom, a primeira coisa a gente tinha, há 5, 6 anos atrás, aproximadamente 500 mil investidores, pessoas físicas na Bolsa. Ao longo da pandemia, esse número foi para 5 milhões. Então, um crescimento de 10 vezes. Mas isso também mostra 5 milhões de uma população de 220, de uma população que trabalha de 100 milhões, 110 milhões. Cara, quanto de espaço a gente tem para investir? Qual é o grande problema? As pessoas não têm essa cultura aqui. E eu costumo dizer que cultura não é uma coisa que você escreve no papel, né? Voltando para a sua pergunta, para fechar a resposta. Eu acho que, primeiro, a Bolsa tem feito refreshes, inclusive no quadro de pessoas, né? Trazido gente de outros mercados e com outros métiers de trabalho, enfim. Temos gente de Big Tech, temos gente que nem eu, que vem do mercado financeiro, mas que eu tenho na minha carreira atrás McDonald's, quer dizer, né? Mas o McDonald's tinha um índice Big Mac, então eu já lidava com um índice que corrigia preços ao longo do mundo, tá? Que legal. Mas lá no final, qual é o desafio? Primeiro desafio, eu tenho um regulador que cria produtos, né? E cria legislações e que muitas vezes eu nem preciso olhar o dado para falar, eu tenho que criar esse produto, porque é obrigatório. A gente está agora falando da duplicata escritural, um produto que vai ser revolucionário no mercado. Estamos falando de, 11 tri de reais que rodam em duplicata e que é o potencial que esse mercado tem de ter. Em cima disso, o Banco Central já criou uma proposta do que vai ser esse produto. E a gente participou até da criação. Quanto que a gente olhou o número? Não, a gente está olhando a base do que é o mercado financeiro brasileiro para dar acesso ao crédito. Então aqui eu não vou olhar o número. Mas ao mesmo tempo, quando eu vou criar uma série de opções, quando eu vou criar um novo derivativo, quando eu vou criar um novo ativo no mercado financeiro, cara, aí não pode ser do nada. Aí não pode ser esperando o regulador. Aí eu tenho que olhar o que está acontecendo no mercado, eu tenho que olhar um valor proposto, eu tenho que olhar o que seria um valor ideal. E aí eu começo a fazer sugestão dessas novas séries de opções. Então, a dicotomia talvez seja o principal desafio que a gente tem.
Por um lado, eu tenho um lado regulatório que eu preciso cumprir e que eu não vou olhar o número, eu vou cumprir a regulação e ponto final. E o outro lado, eu preciso pegar a mesma pessoa e provocá-la para falar assim, não, aqui você não vai tomar decisão assim. Aqui você vai ter que me explicar um racional muito grande em cima daquilo que você entende que vai ter de consumo, que vai ter de perfil, que vai ter de cliente. E é aí que mora o grande desafio, é pegar as mesmas pessoas e navegar nas duas pontas aqui. Até porque você acabou de explicar o porquê que você não vai olhar o número, né? Você falou assim, eu não vou olhar o número porque esse é o mercado do Brasil, isso aqui é uma oportunidade de 11 tri. É isso. Tá velho, é tá, isso. As pessoas, né, eu vou fazer. Precisa se reinventar, a gente ajudou a montar, tem que fazer. Perfeito. Tu acabou de dar a justificativa. É isso. Então, eu acho que tem uma coisa do... só porque já tem 2 podcasts que eu não assisto Bezos, mas a brincadeira a evidência que ele, né, que ficou famosa, a pessoa chega com ideia, qual é a evidência? Nesse caso, tu até deu um número para mostrar a evidência. A evidência é explorar o mercado de 11 tri. Vamos ver como? Isso. Mas, de qualquer forma, tu tá no horizonte aqui, você tá olhando a 22 mil pés, de repente fala pro cara, agora mergulha dentro da água e vai lá e pega a conchinha para mim, porque agora eu quero no detalhe. Eu acho que continua sendo complexo, mas a única coisa que eu quis ressaltar do 11 tri é que me parece que, querendo ou não, as pessoas estão orientadas a algo que tem que servir ao cliente. Porque você mostrou ali qual é a evidência de que algo vai servir ao cliente. Vai fazer outro produto, você tem que analisar diferente, mas ainda é servir ao cliente. Não é ao Léo. Aí, perguntando nisso, a gente, antes de entrar aqui, estava falando de que vocês, né, têm uma matéria aí de dezenas de agentes que vão atrás buscar. Você falou de produtos externos, e aí tem os agentes autônomos, são produtos internos que vocês querem utilizar. Um produto financeiro, que tem muita a camada de dado para funcionar, o outro é um produto de inteligência mesmo, é um produto de dado executado. Com tanta coisa podendo acontecer e parar, como é que hoje, qual é o método, certamente não vai ser feeling, mas qual é o método que você fala, não, eu vou priorizar este daqui não é o momento, não, isso aqui não vai fazer. Como é que você separa para conseguir criar uma esteira de produção desses diversos produtos? Sensacional. A primeira coisa foi fazer uma estratégia, ou seja, que hipóteses que a gente tem, né? E a gente criou basicamente 4 hipóteses ali. A primeira hipótese, eu tenho uma oportunidade com a inteligência artificial de melhorar a experiência do meu cliente no consumo do meu produto. Seja porque hoje ele pode consumir via API, e aí eu posso dar para ele uma tela com uma GenAI e eu começo a mudar a experiência dele consumir. Eu tenho um cliente que não paga a conta, mas que é o Banco Central, a CVM, etc. Eles exploram um monte de dado da B3. E a gente gera uma porrada de arquivo para eles e manda para eles. Cara, a hora que a gente propôs para eles de dar uma GenAI, em que ele não precisa mais importar esse dado e que ele pode perguntar o que aconteceu no mercado e gerar um monte de gráfico sozinho para ele fazer um monte de análise perguntando, o cara olha para mim e fala assim, cara, isso é espetacular, eu quero usar esse tipo de ferramenta. Então, mudar a experiência do cliente é uma delas. A outra que é bem importante é a gente gerar novos insights. Então, quer ver um agente que a gente fez e que está aprendendo sozinho? Criação de série de opções. Como é que a gente criava a série de opções? A gente recebia um call de alguém, um cliente nosso, falando, cara, aconteceu isso no mercado, cara, cria essa série, etc., para a gente poder comprar e vender. Ótimo, a gente ia lá, levava 2 dias e disponibilizava. O cara, quando ligava para mim, falava, disponibiliza agora, porque eu quero comprar e vender agora. Puta, levava 2 dias para fazer. O que a gente fez? Um agente que fica olhando para a internet, descobrindo o que está acontecendo, olhando o que é o preço-alvo, e ele sozinho cria as séries de opções. A gente, no primeiro mês, reduziu 10% das chamadas que os clientes faziam, no segundo, 30% dessas chamadas, e eu espero que ao longo do ano a gente reduza praticamente 100% disso. Ou seja, meu cliente não precisa nem me ligar, ele vai lá, procura, ele encontra o que ele quer. Esse é um agente que vai mudar do ponto de vista de receita, mas também do ponto de vista de experiência do consumo do meu produto, né? Até porque se ele quer agora e já tem, ele usa agora, né? Perfeito, exatamente. Um terceiro pilar bem importante, mitigação de risco. Então, a gente já usa Machine Learning para olhar o comportamento do mercado. Então, todos os tradings que acontecem, a gente já tem uma inteligência artificial que fica monitorando e entendendo comportamentos erráticos que podem estar acontecendo, seja porque alguém fez alguma coisa de errado operacional, seja porque alguém, de repente, está fazendo alguma coisa que quer manipular o preço, e aí ele está tentando travestir dentro da regra uma transação e fazendo milhões de vezes aquilo lá. Então, a gente já tem inteligência artificial olhando esses comportamentos e falando, opa, isso aqui é suspeito, isso aqui é suspeito, isso aqui é suspeito. Então, evitar risco é uma coisa também bem importante para a gente. E o quarto dos pilares
é eficiência. Então, aqui a conta é básica. Ah, tá bom, você vai fazer GenAI, você vai fazer isso. Quanto você vai economizar? Qual é o valor? Ah, hoje eu faço... Temos um exemplo lá. A gente gastava dias para criar o Minuto B3, que é uma coisa que vai para a internet. Hoje a gente faz em poucas horas porque a gente gera o Minuto B3 com inteligência artificial. A gente gera o texto com inteligência artificial, o avatar é inteligência artificial, ou seja, aqui tem uma conta, é número simples, né? Regra básica ali. Então, primeiro, criar uma estratégia onde qualquer iniciativa tem que passar por uma esteira que está nesses 4 pilares. Em cima disso, obviamente, ainda tem uma priorização. Só que o que a gente entendeu é que tal qual foi o Excel, ou o Tableau, ou seja lá o que for, ninguém mais hoje fala assim, ó, eu criei um dash no Tableau. Não, cara, deixa eu te mostrar um número. Ninguém mais fala do Tableau, ninguém mais fala do Excel. O que a gente espera é que a tecnologia da inteligência artificial seja uma ferramenta que as pessoas vão resolver problemas. Então a gente criou um modelo descentralizado. O meu time já não cuida mais de todas as iniciativas de AI da companhia. Eu crio guardrails, eu crio melhores práticas, a gente tem uma norma, a gente tem governança, mas, cara, eu dou para o cara do produto encontrar a iniciativa, achar o business case dele e implementar o business case dele e ele ser responsável pelo número que ele tem que chegar. Isso também gera uma cultura de dados, porque se ele não defender muito bem o business case, ele não vai, né, receber o que ele precisa de resultado. Então, no fim das contas, tudo isso vai elevando a maturidade de todo mundo em tomar a decisão. Tá? Então, eu preciso fazer um disclaimer, Fabi. Preciso fazer um disclaimer. Deixa eu fazer um disclaimer para a audiência. Apesar de estar saindo na sequência, e tem que deixar muito claro que o Thiago não assistiu o podcast anterior com o Vinícius. Não. Tá? Não tem. O Vinícius é o head de soluções do nosso time. Ele está aqui antes explicando a plataforma que a gente está lançando. E na hora que ele explicou, ele falou, não, você precisa ter um business case, ele precisa parar de pé. Aí tem toda a parte dos guidance, dos guardrails bem estruturados, as estruturas de reutilização para você não sair do zero e provar um ROI. Então, eu te perguntei como você decide. Foi só isso e ele deu essa resposta. Então não foi jabá pronto, não. Tem nada a ver. Perfeito. Fechado parênteses, pode continuar. Thiago, assim, vocês estão fazendo muita coisa e é super interessante essa forma que vocês estão construindo. E até para quem nos ouve, quem nos assiste depois, uma coisa que a gente gosta, se você se sentir confortável em compartilhar, é quais foram os grandes desafios que vocês encontraram nesse caminho? Porque agora vocês já estão com muito sucesso e bons resultados, né? Legal. Mas o que você diria que foram os principais desafios, assim? Seja a parte de cultura, seja a parte de time, seja a parte de integração, seja a parte, enfim, de regulamentação. O que foram os principais pontos? Boa. Deixa eu começar de trás para frente. Regulamentação, acho que vai ser um desafio. Ela ainda não é. Ela ainda não está num nível de me proibir de fazer coisas. A gente já segue algumas de fora, porque já tem os princípios éticos de uso de inteligência artificial que a gente já segue, porque a gente sabe que qualquer regulamentação que vier vai seguir as mesmas linhas. Então, ainda ela não é um desafio. Mas tem outros e eu super confortável compartilhar. Primeira coisa, por exemplo, a gente começou a fazer AI de maneira centralizada. Era igual a gente queria fazer uma área de analytics, fechadinha, centralizada. Não, você precisa de um dash? Espera aí que eu vou botar na minha fila aqui, vou priorizar e depois eu faço. Cara, não escala. Você não gera cultura. A gente errou nisso. E a gente passou 1 ano errando em cima disso. Cara, não dá. Se você quer escalar, você tem que distribuir. Então, a gente fez um movimento, né, no final do ano, na virada do ano, para a gente descentralizar e escalar o uso das soluções de inteligência artificial. Então, esse foi um erro que a gente cometeu. Mas quer saber o meu desafio de agora? O meu desafio de agora, ele nem é tecnológico. Meu desafio de agora chama ser humano. Vejam só. Um dos casos mais óbvios de implementação da AI em eficiência é criação de código de software. É meio óbvio, né? Então tá bom. Só que, como eu faço o desenvolvedor entender que ele tem um assistente para gerar o código para ele? Ao mesmo tempo, ele olha e fala assim, mas se esse cara gerar o código, ele vai pegar o meu trabalho. Como é que eu tiro ele desse pensamento de pegar o meu trabalho e falo para ele, não, cara, é um assistente para você ser mais produtivo. Eu quero que você consiga entregar mais rápido, mais coisas. Que você se concentre no que é importante, em validar se está saindo o que precisa sair, etc. E não escrever a classe, não escrever o detalhe do código. Tiraram esses dias, a galera me falou, nossa, lançaram uma AI de desenvolvimento de software maravilhosa, chama lá, whatever, vou falar uma aqui, Windsurf.
E aí a galera começou a me pedir, não, tem que colocar. Gente, pera. Eu tô pedindo pra minha galera acelerar um Corolla a 80 por hora. Eu vou dar uma Ferrari pra quê? Ele não passa de 80 por hora. Calma. A hora que ele chegar a 160 no Corolla, cara, eu vou ser o primeiro a querer colocar uma Ferrari pra ele. O maior desafio que eu tenho ainda é o ser humano entender e falar, cara, eu vou usar isso para ser mais produtivo. Eu vou usar isso para fazer as coisas. Hoje esse é o maior desafio. Mas eu acho que isso não é Brasil e não é seu. Não? Porque você pega a Microsoft, foi parte do estudo que depois dá o artigo, que a gente já falou dele aqui umas 2 vezes, né? Que é que nós estamos no momento dos analistas. Perfeito. Né, não é mais olhar o código, é olhar o todo. A Microsoft. E aí, na hora que ela faz o último layoff, o primeiro nome da lista era o engenheiro que estava montando AI. Quer dizer, esse era o cara que deveria ter dado o salto. É isso. Ele deveria, não, agora eu paro de olhar para o código onde eu sou especialista e começo a conseguir entender que eu preciso montar as grandes caixas de Lego, que eu não tenho mais que colocar a mão na... E ele não fez. É isso. Então, ele tinha todas as ferramentas para ser o cara para... E não fez. Perfeito. Você sabe que, vocês falando isso, agora tem algumas coisas que me vêm à mente, né? Primeiro, isso não é um comportamento de agora, né? Se a gente parar para pensar, quando surgiram a calculadora, os professores de matemática tinham uma parte que ia ficar desesperada. Eu tenho a matéria do New York Times. Você tem a matéria, né? do New York que Times. É o que tem passeata. Tem passeata, tem protesto dos professores de matemática contra a calculadora na Times Square. Maravilhoso. Nossa. Claro. E aí você fala, tá, e aí você vai ter uma parte, porque a gente está falando de seres humanos, você vai ter uma parte de pessoas que vai ficar insegura e vai falar, meu Deus, eu vou perder meu emprego, não vou fazer e tal. E o que era possível talvez há alguns anos atrás era, inclusive, vou boicotar esse projeto para ele não acontecer, né? É isso. E hoje em dia isso é quase, não é que é inadmissível, é quase, é pouco provável que isso aconteça, né? Porque a gente tem uma grande oportunidade de fato acelerar, né? Das pessoas acelerarem, muita luz em cima dessas coisas, ou seja, é difícil. Como vai boicotar? Peraí, a empresa inteira está olhando para aquilo, tá todo mundo olhando para aquilo. Não vai ter mais essa questão, eu fui lá e puxei o fio, puxei o fio da tomada. É pouco provável. Então, é super interessante você falar isso, né? E a gente já falou, inclusive, sobre os profissionais que vão se destacar e quais as características para que eles se destaquem, porque hoje não é uma opção. Ou você vai ser engolido, ou você vai correr muito atrás. Eu tenho uma frase que eu falo pro meu time sobre isso, né? O tsunami já tá aí. Você já tá vendo ele. Qual é a história que você vai contar? Não é daqui 2 anos. É em dezembro de 2025. Porque assim, por falta de aviso, não tá saindo. Dezembro de 2025. Chegou. Qual é a história que você vai contar? O tsunami te engoliu, ou você pegou uma prancha, ou você mergulhou e você passou junto com ele e saiu do outro lado, saiu melhor. Sim, qual é a história que você vai contar? Porque, veja, a Microsoft foi numa linha extrema, muito extrema, que foi, faz um layoff, as pessoas vão ter que se readaptar, vão entender o recado. Mas eu acho que a gente, como tecnologistas, e a B3, com sua função social, porque a B3 tem uma função social, a gente precisa conduzir a sociedade a passar por essa transformação, que talvez vai ser a mais drástica que a gente já passou. Nem a internet, nem as .com, nem o smartphone, nem nada disso vai ser parecido com a inteligência artificial. A gente tem 2 livros de 2 caras com visões totalmente diferentes, né? A gente tem lá o Nexus, do Harari, e o The Coming Wave, do Soleimani. Quer dizer, um historiador, né? O Harari não precisa apresentar, né, gente? Um historiador. E o Soleimani é o cara que era lá do DeepMind, que depois foi para o OpenAI, depois foi para o Anthropic, e agora, né, tá sendo um estudioso de tecnologia de high-tech. Perfeito. Os 2 colocam um livro deste momento e tem uma visão muito parecida. A gente está de frente ao maior ponto de inflexão que a humanidade já teve. Aí os que pegam o estudo do Harari, só para contradizer, falam, não, se eu olho o estudo do próprio Harari, o fogo foi mais. Gente, o fogo. Quem é que estava vivo para tentar descobrir que o fogo foi mais... Qual é a evidência que está se usando? Não tem. Dado que me prova isso, né, então cara? Tá bom. Então o fogo foi mais. Senta lá, depois a gente fala disso. É isso. Mas vai ser muito grande. E eu gosto da tua visão, que é um pouco até que o Soleimani fala, né? Que é uma onda que está indo para todos os lados. É isso. Ela é muito forte. É um tsunami. Só que a analogia do tsunami é ótima. Quem não morre no tsunami? Não é quem corre dele. Não. Quem corre dele é engolido. É isso. Quem não morre é quem pega e nada
pra cima dele. Isso. Porque tu passa dele antes dele te levar. Perfeito. Então, é isso. Tu tá vindo, então vai pra cima. É isso. Não fica esperando. Não fica esperando. Cara, e tem uma coisa que eu acho bem importante da gente salientar, né? Todo mundo vai ter oportunidade. Porque é verdade que algumas posições vão deixar de existir. Mas já existem posições novas que ninguém nem sabe. O engenheiro de prompt, o curador de produtos de AI e etc. Que já pagam muito mais do que aquela profissão que já está começando a ficar ameaçada, digamos assim. O que as pessoas não conseguem entender é olhar para a posição que elas estão e falar assim, cara, tem um negócio muito melhor, deixa eu dar um salto para cima. E aí, quando algumas empresas chegam no extremo de fazer um corte de pessoas, é um pouco por quê? Porque eu entendi que aqueles seres humanos literalmente não vão acordar. Não vão mudar. Não vão mudar. Não vão mudar. Esse é o Então ponto. eu posso treiná-los, eu posso dar cultura, eu posso fazer o que for e eu não vou conseguir mexer com essas pessoas. Então eu preciso fazer um corte porque eu preciso trazer gente que me ajude a pensar diferente. Né? Acho que não se precisa chegar no extremo. Não. A gente precisa... O meu sócio veio aqui e a gente falou exatamente dos problemas de adoção pro Brasil. Sim. E aí acho que tá totalmente o que tu falou. O primeiro ponto, cara, é educação. É isso. Como é que as empresas vão ter que entender essa função social, porque vai ser geracional para a academia resolver. Então, como é que as companhias entendem, dão mecanismos para as pessoas conseguirem... Mas é as pessoas que vão. Perfeito. As empresas vão dar mecanismos, as pessoas têm que ir. É isso. O ser humano tem que ter a iniciativa, né? Sim. A gente na B3 vai treinar 100% das pessoas. Claro, cada um com um nível de profundidade, né? Eu não vou ensinar Deep Learning para o cara de produto porque não precisa. Ele não vai criar um modelo estatístico. Mas a gente vai treinar 100% das nossas pessoas. A gente vai dar as ferramentas... Hoje eles já têm, né, acesso a todas as ferramentas. A gente até publicou algumas coisas de que a gente conta a hora homem. O quanto eu uso da AI, eu boto assim, economizei, sei lá, 20 segundos de tarefa de uma pessoa. Quanto que isso custa? A gente fez um custo médio. Desde que a gente disponibilizou para todo mundo, já são 6 milhões de reais economizados em tempo que a AI está trabalhando para a gente. Quantos empregos perderam? Nenhum. Poxa, eu vou te dar treinamento, eu vou te dar ferramenta. Se a partir disso as pessoas não se mexerem, cara, é óbvio que em algum momento o mercado vai ter que tomar uma decisão. Assim. Aqui em cima da gente está rodando um número sem parar. Tá? Tem dois números. O número futuro de 1,5 bi é o número que vai estar em dezembro desse ano. Vamos ficar com o número de agora que a gente já aferiu, que é 862 milhões de reais em economia e eficiência em 57 projetos de IA diferentes em 9 bancos no Brasil. Olha só. Então, assim, é isso que está acontecendo. Nenhum dos nossos clientes pegou, a gente entregou um projeto e falou assim, que bom, vou demitir 10 pessoas. É isso. Não aconteceu em total de 0 casos. É isso. É isso. E vai além. Quanto backlog a gente tem parado nas empresas para desenvolver, a gente não desenvolve porque teria que contratar 30%, 40% a mais de gente para conseguir fazer. Cara, não, eu não quero mandar ninguém embora, eu quero só destravar meus backlogs e entregar os meus produtos mais rápido. Ah, Thiago, pode acontecer? Quem não se adaptar? É lógico que pode acontecer. Eu não vou ficar aqui floreando as coisas. Mas, cara, quem se adaptar vai ter um mercado gigantesco para trabalhar. E pode ser que tenha uma tribulação, né, Thiago? Vamos dizer, óbvio. Vão surgir novos empregos, os outros vão deixar de existir, mas as coisas vão se acertar. A história mostra que as coisas se acertam. Claro que se acerta. A gente fala, as pessoas ficavam preocupadas com isso quando surgiu o social media. Aí falava, tá, e agora? O que vai acontecer? Que agora tem Facebook, tem não sei o quê. Tá, gente, aí criam-se outros empregos, novas atividades ali. Tiago, um ponto que, e aí olhando, né, você comentou que você está 1 ano e meio da B3 e você tem várias bagagens diferentes, assim. Como que... E é super interessante te escutar falando, porque muitas vezes as pessoas olham o retorno como o dinheiro vai quase físico, digamos assim, né? E não entendem que todo o retorno disso, ele pode ser em economia de tempo, ele pode ser num percentual maior de entrega naquele mesmo volume de time ou de horas, enfim, né? Como você vê, com toda a sua experiência, é natural na B3 do que você está falando, mas você enxerga que as outras empresas, elas também hoje já têm essa maturidade de enxergar que o retorno ele pode vir de diversas formas? Eu acho que a gente pode ver mais claramente a diferença nas indústrias. Quando eu vou para o varejo, margens muito pequenas, muito apertadas, mês que eu não fecho a conta e assim por diante. Aqui talvez a gente tenha uma condição macroeconômica diferente. Então, na verdade, esse cara está tentando sobreviver. E aí, talvez, algumas empresas a gente vai conseguir salvar. Então, aqui pode ser que eu gere eficiência suficiente para não acontecer o caso Americanas.
todo mundo vai falar, mas teve fraude, teve um monte de coisa. Tá, tudo bem. Mas no fim das contas só teve a fraude porque também a conta não estava fechando. Porque se a conta estivesse fechando, ninguém ia fraudar nada, tá? Então, vamos partir do princípio que o varejo pode ser que aproveite para fechar as contas. Tem a frase do Bassi. A frase do Bassi, acho que foi em janeiro de 24, né? Ou dezembro de 23. Dezembro de 23. Foi muito próximo. Perguntaram, você investiria no Magalu, Americana? Não, cara, varejos no Brasil é impossível, quebram. É isso. Exatamente. Não é. Ou seja, talvez a disrupção aqui da inteligência artificial na indústria varejo seja a conta vai fechar. Eu posso atender melhor, mais rápido e mais eficiente. Eu posso entregar melhor, mais rápido e mais eficiente. Eu posso saber melhor calcular preço. Então, um monte de coisa que a gente não tem sem a IA computação suficiente para a gente chegar em algumas contas. Tá bom. A indústria financeira já não. A indústria financeira já não é uma indústria que, em geral, a gente tem um problema de lucro líquido. Ou seja, é muito mais importante para mim, ao invés de mandar 10% do meu quadro embora, é ter 10% de pessoas já treinadas, que já conhecem o meu negócio e que podem me entregar um produto que vai valer 10 vezes mais a eficiência que eu geraria mandando 10% das pessoas embora. Quanto vale isso? Ou seja, eu posso fazer 10 vezes mais dinheiro do que isso. Acho que a indústria financeira, sim, tem um espaço de maturidade aqui para tomar outros tipos de decisão. O que vai acontecer com as consultorias? O que vai acontecer lá com Gartner, Deloitte? Eu fui Deloitte durante muitos anos, né? Os produtos vão mudar, mas ele vai gerar mais eficiência. Agora, ele vai conseguir entregar coisas que eles não conseguiam. Análise de grandes volumes de pesquisas, né? Ser muito mais acurado em cima de uma proposta de modelo e assim por diante. As consultorias, elas vendem gente. Gente vai ser mais poderosa com a AI, então não acredito que ele vai desfazer da matéria-prima dele, que é vender gente, né? Sem vender a AI junto. Então, ou seja, aqui também acho que é uma complementação. Ou seja, respondendo a sua pergunta, acho que cada mercado vai ter uma maturidade diferente, porque eu tenho uma necessidade diferente. Só para fechar, eu não acredito que a gente vai ter extinção de emprego em massa. Mas eu acredito que algumas empresas só vão conseguir viver porque a gente está chegando no nível da AI como a gente está. Eu concordo contigo. E tu trouxe consultorias e a gente pode levar isso para escritórios de advogados, a gente pode levar para trabalhadores do conhecimento em geral. Claro. Eu acho que eles vão conseguir ficar muito mais poderosos. Então um cara bom vai ficar magnífico. É isso. E aí tem gente que fala assim, mas e o que vai acontecer com os júniores? Eu falei, bom, a gente teve aqui a abertura, né? E o Milton do Itaú, olha, eu colocando ele no concorrente, né, falando, eu estou olhando para daqui 100 anos. Então, assim, eu acho que a IA possa, assim, esse nível de capacidade te habilita a fazer pensamento de longo prazo. Só que você precisa da gente, a pessoa boa tu ainda vai precisar. Vai. E aí, se você não tiver um mínimo de pensamento de sustentabilidade, e não é visão social, porque quando alguém fala isso, vão contratar júnior pelo social, não. Vão contratar para viver 100 anos. É isso. O ponto vai ser esse. Você não vai precisar do júnior para falar, vai lá tirar xerox para mim. Exatamente. Não é mais isso. Porque toda a parte fácil ou a parte braçal repetitiva, tu vai ter um clique. É isso. Então talvez tu vai usar para um outro nível de treino, fazer... A gente não sabe. Na verdade, a saída, né, se a gente pega ali os estatísticos, gostam de chamar de cauda gorda. Perfeito. As possibilidades de saída são muito grandes. Mas só olhar pro lado pessimista eu acho que é muito pequeno. Também acho. E aí paralisa. Você vai olhar pro pessimista e não vai fazer nada. E alguém vai passar na tua frente. Concordo. Quando tem uma empresa com esse olhar mais cuidadoso, né, e a parte social, daí isso fica mais seguro, digamos assim, né, mais acolhido. Porque quando a gente leva para alguns universos, e depois eu quero que você comente mais dos agentes, de todos os planos que você tem, porque a gente fala, daí se você de repente começa a tirar os júniores, como que esses caras, quem se forma? Ninguém. Entendeu? Não, é que não é social, Fabi. Como é que você mantém a empresa? É isso. Claro. Você não tem júnior, você não tem pleno. Daqui 10 anos você não tem sênior. E daqui a pouco, assim, o insumo para treinar, ele também vem do ser humano. Claro. Né? O insumo, as arestas, né, os Perfeito. Trilhos para que a IA não alucine, para que ela trabalhe em si. Isso vai das pessoas. Perfeito. Ainda, né? Me permite fazer uma comparação? Por favor. Olha só. Essa é legal e eu vejo pouca gente fazendo ela. Mas é assim. Quem era o sênior pra gente? O cara que tinha muito conhecimento hard skill acumulado. E, de preferência, vivido também. Ou seja, acadêmico, lido, entendido, mas também vivido também. Esse era o cara sênior, certo?
E quantas vezes a gente não falava que o nosso sênior, principalmente em tecnologia, né? Não dá para ele falar com o ser humano. Joga uma pizza embaixo da porta. Vocês já escutaram isso? Né? Já escutaram isso, certo? Então tá bom. Então vamos fazer um paralelo muito rápido. O que a gente queria dessa pessoa? Né? A gente queria que a maturidade de comportamento, a maturidade de características de ser humano dele fosse mais desenvolvida do que a maturidade de hard skill, certo? Para mim, não é que não vai existir mais júnior. Vai existir. O júnior e o sênior só não vão ser comparados pelo nível de conhecimento hard skill deles. Porque ninguém vai conhecer mais do que a AI em profundidade sobre determinados temas hard. Agora, onde vai ter o júnior, o pleno e o sênior? Na maturidade cognitiva, na maturidade de relação, no tipo de atitude que aquela pessoa tem, no quanto ela se engaja, no quanto ela se inspira. E essas são características humanas. Sabe quando a inteligência artificial vai chegar? Eu posso te dizer que em 50 anos ela não vai chegar. Ela não vai chegar aqui. A gente deveria ser mais ser humano. E a gente esquecer que o acúmulo do conhecimento profundo, técnico sobre determinadas coisas precisa estar no nosso cérebro. E a gente já passou por essa transição, gente. Há 30 anos atrás, ou há 25 anos atrás, eu me lembro que eu fiz provas da Microsoft para fazer MCP de desenvolvimento de software. Eu fiz provas de certificação e etc. O que eu tinha que fazer para estudar? Ler livros dessa grossura aqui, ó. Ninguém mais exige isso. Por quê? Porque hoje, se você quer ter um conhecimento profundo, você vai no Google, faz uma pesquisa, descobre o que é e vai lá e aplica no seu dia. Vale muito mais alguém que tem a atitude de fazer isso do que alguém que estudou aquele livro e sabe aquele livro de cor. A gente já passou por isso. Primeira prova que eu dei em universidade, né? Primeira prova, foi na SPM até. Aí o pessoal chegou e aí uma aluna me perguntou: professor, vou perguntar aqui, mas tem coisa que eu não lembro. E eu virei para ela. Eu falei: não precisa perguntar para mim, gente. Imagina que eu vou em todas as mesas, eram 30 alunos na sala. Foi pré-pandemia isso, né? Você não precisa falar quando, senão entrega muita idade. Pega teu celular e olha no Google. Aí, como assim? Não é prova? Fiz, é. Aí ela, mas eu posso usar o Google? Falei, tá, você vai sair daqui. Isso aqui primeiro que é um curso de pós-graduação, né? É isso. Você vai sair daqui e vai querer usar na sua empresa. Na tua empresa você vai fazer com ou sem Google? É isso. Ela com Google, então eu tenho que te avaliar com ou sem Google. É isso. Poxa! Mas quantas universidades estão preparadas para mudar o método de avaliação, considerando que o que ele tem que evoluir é a capacidade das pessoas de pesquisar, de encontrar fonte, de debater, de desafiar o resultado? Quantas estão preparadas para isso? Quer dizer, talvez a sua tenha sido uma atitude sua. Será que é um comportamento da universidade como um todo, exigindo que o professor faça isso, sabe? Eu acho que nesse caso em específico, como eu estava na SPM Tech, né? Beleza. Então ali é mais okay. liberado. É mais liberado. É isso. Mas quantas são, né? Quantas são dessas? Não sei. E a característica do ser humano que a gente mais quer, a cognição, que tem a ver com a conexão das coisas, a gente não avalia as pessoas hoje por isso. Então, só retomando a fala o júnior, o pleno e o sênior, eles vão ser avaliados pelas capacidades de ser humano deles, não mais pelo conhecimento que ele aprofundou, que ele acumulou. É simples assim. Vocês estão falando de universidade, a gente mencionou agora também aqui, gravando num dos especiais, porque tem uma parte que demora anos quando a gente fala, tá, e agora você aplica, veja esse movimento nas escolas, né, ensino, assim, no primário, inclusive, né, de falar, tá, a gente vai propor projetos diferentes, mesmo que você esteja falando com crianças de 6 anos, porque é ali que você começa a construir esse tipo de raciocínio, né, e aí tem uma parte, não dá para falar nunca todos, porque todos é gente demais, que começa a trabalhar justamente essas habilidades em termos de discutir, de capacidade de assim, pensamento analítico, pensamento crítico, em coisas, né, na base. E agora, dando uma acelerada e voltando, porque a gente ficou super curioso, vocês se propuseram a construir uma série de agentes assistentes até o fim de 2025. Perfeito. Conta um pouco por onde vocês estão começando, só para matar a nossa curiosidade. Legal. Lembra que eu falei dos pilares que a gente criou na nossa estratégia, certo? Um dos pilares é melhorar a experiência. Uma das coisas que a gente está fazendo, por exemplo, é o nosso Digital Coach. O que é isso? Cara, a gente tem obsessão por melhorar o atendimento no cliente. Essa nossa obsessão fez a gente começar a transcrever a ligação feita entre o cliente e o meu atendente, em tempo real, na tela do atendente,
com um agente que fica avaliando as perguntas e respostas em real time, dando para ele dicas. Cara, não é esse o documento que ele quer, é esse outro aqui. Não vai por aqui, resolve isso daqui. Então tem um agente, fica vendo a transcrição das ligações e fica indicando para o atendente o melhor caminho a tomar no atendimento. Cara, se eu puder, eu gostaria que qualquer lugar que eu ligasse, o atendente tivesse uma AI para ajudar ele a sair do outro lado quando eu faço uma pergunta. Então essa é uma das coisas que é muito legal que a gente está fazendo. Pode falar. Desculpa, Thiago. É porque agora que eu vi aqui que a gente já está estourando muito tempo. Deixa o Thiago acabar, pelo amor de Deus. Não, mas é que assim, ó, senão a gente vai de um atrás do outro. Eu quero saber mais desses agentes aí. Depois a gente encerra. Depois a gente encerra, tá? Não, é só porque eu sei que a gente tá rolando o tempo e eu já ia falar assim, ó, quem quiser saber mais também, depois a gente quer suas redes. Então deixa eu contar uma que vai ser legal, que esse a gente está construindo, então, né? Esse outro que eu falei de série de opções e esse que eu falei agora o Digital Coach já está produtivo. A gente está rolando agora para 100% dos atendentes. Mas tem um muito legal que a gente vai fazer, que é um auditor. Um auditor com múltiplas especialidades. Então, ele vai saber de contabilidade, ele vai saber... E o que vai ser isso? Vai ser um agente orquestrador, um agente supervisor, com vários agentes especialistas treinados, que vão conversar entre eles, receber inputs e vão sair com relatórios lá no final. Só essa iniciativa deve sair uns 7 ou 8 agentes autônomos que vão ser demandados e sofrer respostas para gerar um determinado produto. Essa é uma outra. Mas para vocês terem uma noção, são 130 iniciativas rodando na companhia. Cada uma delas deve gerar de 3 a 4 a 5 agentes cada uma. Ou seja, eu tinha falado 50, mas foi 2 meses atrás. Capaz de eu fechar o ano com 500 agentes lá, né? Cara, e dá para falar 1 hora sobre várias das iniciativas aqui. Jurídico, compliance, produtos. Cara, tem um monte, assim, um monte. Bom, então você vai ter que voltar. Eu ia falar isso. Volto com prazer. Tá. Thiago, um prazer te receber aqui. Não, obrigada foi todo pelo meu, papo. de verdade. Muito obrigada. Thiago, obrigado, de verdade. A gente ia começar a falar dos agentes, mas a parte de cultura estava tão boa que valeu a pena. Eu tenho certeza que quem está ouvindo gostou, quem está na plateia acho que sim, pelo menos faz assim com a cabeça, assim com a cabeça, viu? Olha, espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, vai lá. Triplo C pra gente, vai. Curte, compartilha e comenta, porque ajuda demais. Thiago, valeu. Valeu.